fiéis companheiros na causa do Senhor, ombrado comigo nesta batalha, e Deus nos fez chegar até aqui. Cada um deles, suas respectivas famílias, os departamentos, os líderes e liderados, irmãos de forma geral. Que Deus abençoe e recompense os irmãos em nome do Senhor Jesus. Nosso tempo, meus queridos, ele é escasso. Eu gostaria de ter começado a falar exatamente às 22h30, mas nem sempre nós conseguimos. Porém, eu quero, se Deus quiser, às 23h30, dobrar os joelhos com os irmãos para orarmos até às 0h em nome do Senhor. Então não vou me deter, vou passar para a palavra de Deus, pois tem uma palavra a transmitir aos irmãos que estão aqui conosco e quero entender que a recebi do Senhor para ser transmitida aos irmãos, pois a mesma tem falado ao meu coração e tem feito com que eu pare para pensar sobre a minha vida espiritual, minha vida ministerial, minha vida familiar, minha vida em todos os aspectos, pois a grande verdade, meus irmãos, que muitos de nós às vezes pensamos que estarmos em um culto de virada de ano é como se esse culto tivesse um poder milagroso, e tudo que a gente não conseguiu fazer, realizar, então no próximo ano realizaremos. Intenções existem as mais diversas, mas se nós não tivermos posições, nada disso acontecerá. Foi dito para nós aqui nesta noite pelo pastor Luciano que há disposição no coração de Deus em ajudar-nos, mas é preciso que nós tomemos ciência, conhecimento de nossa situação e queiramos, cada um de nós, correspondermos com a vontade de Deus para as nossas vidas. Se nós tivermos intenção, mas também posição, por certo, muitas coisas poderemos realizar neste ano para a glória do santo, bendito e maravilhoso nome de Jesus. Então não é ideal estarmos nesta noite lamentando oportunidades que passaram. É preciso percebermos, meus irmãos, que oportunidades estão vindo, são dadas pelo Senhor nosso Deus para nós a partir de hoje, e devemos encarar com muita seriedade, devemos encarar como uma dádiva da parte de Deus, devemos encarar como bênção do Senhor para nós e, portanto, entrarmos pela porta que Deus a tem aberta para nós, para que eu e você possamos corresponder com a sua vontade, glorificando o seu nome nesta terra, por onde quer que nós passarmos, que nisto o nome bendito de Jesus venha a ser louvado, venha a ser adorado. Portanto, a palavra a ser deixada aos irmãos é uma palavra simples, baseada nesses versículos, principalmente no versículo 20, 21, 23, também o 22, e depois, meus amados, o versículo de número 25. Vamos ver onde Deus nos levará nesta noite a falarmos sobre a sua palavra. Mas eu coloquei aqui um tema nesta palavra como atitudes do cristão para o próximo ano, ou para o ano de 2018. Como disse aos irmãos, se nós tivermos tão somente intenção, mas se não tivermos posição, se nós não tivermos atitudes, nada disto resultará. Mas se nós nesta noite percebermos que Deus orienta-nos pela sua palavra, que Deus fala conosco, traça caminhos, aponta-nos direção, que Deus mostra-nos qual é o seu propósito para conosco, então, amados e queridos irmãos, pode ser que nós alcancemos aquilo que Deus espera que nós alcancemos, porque a grande verdade, creio piamente, que Deus tem mais para cada um de nós. Deus deseja que nós venhamos ir além daquilo que nós já fomos, venhamos alcançar mais do que aquilo que nós alcançamos. E eu não estou me referindo em primeiro plano a questões materiais ligadas a esta terra, pertinente a este mundo, pois tudo isto é resultado do labor diário, do nosso esforço debaixo da bênção e das oportunidades que Deus confere ao ser humano ou ao mortal. Se nós aproveitarmos estas oportunidades, as valorizarmos, compreendermos que cada dia é uma nova oportunidade que Deus nos dá, então, meus amados, poderemos alcançar tais coisas. Mas falo em primeiro plano sobre questões espirituais que são mais nobres, muito mais elevadas,
precisas, necessárias para a igreja do Senhor Jesus, principalmente para o tempo em que nós estamos vivendo. Percebe-se o cumprimento fidedigno da palavra do Senhor nosso Deus. Atravessamos os momentos mais difíceis da igreja de Jesus sobre a terra, e isto alegra o coração de qualquer cristão nascido de novo, porque prova-nos que Cristo não tarda a voltar para buscar a sua igreja. Sendo esta a maior esperança que nós temos, resta-nos, portanto, estarmos preparados para este desejado momento, o retorno de Jesus para buscar a sua igreja, a fim de estarmos para sempre com o Senhor nosso Deus. É verdade que os dias são maus, estamos inseridos em meio a um contexto por demais difícil para nós, mas devo sempre lembrar, a igreja precisa recordar que a palavra de Deus nos diz que onde abundou o pecado, a graça superabundou. Há um Deus no céu, Criador de todas as coisas, detentor de todo o poder, que ajudou-me no ano de 2017, está pronto a ajudar-me no ano de 2018. Portanto, queiramos nós estarmos debaixo das suas mãos benditas, nos deixar levar ao centro da vontade de Deus, para que Ele realize o seu propósito em nós e através de nós, para a glória do seu santo nome. Veja, meus irmãos, que Judas, ele escreve esta carta corroborando com a visão do apóstolo Pedro. Provavelmente, meus irmãos, escreve aos mesmos servos de Deus. A razão desta carta é orientar os irmãos a batalharem pela fé, visto que multiplicava, crescia de forma assustadora os falsos ensinos da palavra de Deus, falsos mestres, falsos pregadores, muitos desses na supervalorização da graça. Então, eles orientavam pessoas que, para que a graça fosse atuante, eles deveriam dar ocasião à carne, ou seja, deveriam pecar, pois se não pecassem, a graça não estaria em evidência. Pedro escreveu o contrário a eles. Nós percebemos Judas escrevendo, admoestando os irmãos a batalharem pela fé, a serem convictos em nosso Senhor Jesus. Se os irmãos tomarem atenção ao versículo 17, Judas exorta os irmãos a lembrarem dos santos ensinos dos apóstolos do Senhor. Esta palavra é um pilar para nós. Ela promove para nós segurança, estabilidade e sustentabilidade para a nossa vida espiritual. Se nós percebermos que na Bíblia estão as direções de Deus para a nossa vida, que todo plano, propósito de Deus está revelado em sua palavra para mim e para você, felizes seremos se nós estivermos nos voltando para a palavra de Deus, mais preocupado com a palavra de Deus do que qualquer outra coisa. É força de expressão, mas nós precisamos mais nos alimentar da palavra do que alimento físico no tempo presente. Nunca se houve uma época de tanta leitura, de tantos estudos, mas tanta falta de comprometimento com Deus e com a sua santa, bendita e gloriosa palavra. Como igreja de nosso Senhor Jesus, nós devemos lembrar que os apóstolos de nosso Senhor Jesus advertiu-nos dos dias que nós estamos conhecendo, e é necessário, meus irmãos, que nós sejamos precavidos, que nós sejamos prudentes, que nós lembremos que a fé comum, ou pela salvação comum, Deus deixou-nos a fé para nós batalharmos de Judas, no versículo de número 3, para que um dia eu e você estejamos guardados para sempre na presença do Senhor nosso Deus, que vive e que reina para todo sempre. Glória ao nome do Senhor. Então, quando nós voltamos para esta palavra em apreço, chegando ao versículo 20, a primeira coisa que nós vamos observar, a primeira atitude como igreja, como cristãos, que eu, você, nós precisamos ter, é o que Judas está dizendo: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos. Eu preciso observar
a orientação da palavra de Deus para a minha vida, concernente à questão pessoal. A Bíblia diz que nós devemos edificar a nós mesmos. Nós estamos vivendo uma época, meus amados irmãos, que preocupamos mais com o nosso vizinho do que conosco mesmo. Nós preocupamos mais com o irmão do lado direito, do lado esquerdo, do que com a nossa própria vida. Nós conseguimos ver as dificuldades, os problemas, as adversidades do Beltrano, do Ciclano, mas esquecemos que por vezes nós estamos num emaranhado de coisas e não estamos caminhando, não estamos observando que por vezes nós estamos retrocedendo na vida espiritual, não estamos percebendo que por vezes já não possuímos mais a mesma devoção, a fé já não é a mesma, a dedicação não é a mesma, já não existe mais o prazer de estar na presença do Senhor, como é de se esperar da igreja de nosso Senhor, que tem uma aliança com Deus. Ele é o nosso amado, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Ele fez uma aliança conosco, Ele se interessou por mim, Ele comprou-me, Ele comprou-te, Ele remiu-nos, Ele libertou-nos da maldição do pecado. Ele deu a mim, Ele deu a ti uma nova vida, uma nova oportunidade, um novo destino. Ele deu a cada um de nós a possibilidade de estarmos aqui hoje seguros, guardados debaixo das suas mãos, esperançosos e confiantes que se esta reunião não terminar na terra, daremos prosseguimento nela, no céu, pois nós estaremos para sempre com o Senhor nosso Deus. Então o conselho da palavra de Deus para nós é edificarmos a nós mesmos. Chegou-se o tempo que você precisa olhar mais para a sua própria vida, que você precisa ser o seu próprio médico, que você precisa ser o seu próprio policial, que você precisa ser o seu próprio instrutor, que você precisa ver as suas próprias debilidades, as suas fraquezas, as suas mazelas. Chegou o tempo que você precisa deixar de olhar para a dificuldade dos outros. Ore por ele, ore por ela, ore por aquela família, ore por aquela igreja, mas não esqueça da sua vida. A Bíblia está dizendo para nós aqui nesta noite: edificando-vos a vós mesmos. Bendito seja para sempre o santo e maravilhoso nome do Senhor. Eu devo dizer a todos que me ouvem que algumas pessoas já pararam na caminhada espiritual porque deixaram de edificar a sua própria vida, porque deixaram de cuidar da sua própria vida, porque deixou de olhar para si mesmo como quem precisa da graça de Deus 24 horas por dia, como quem é dependente da misericórdia do Senhor. Devo lhes dizer nesta noite que se nós não procurarmos edificar a nós mesmos, jamais nós seremos aquilo que Deus espera e quer que nós sejamos. A igreja precisa olhar pelo escopo da palavra, pela orientação do Espírito Santo, olhar nesta noite para dentro de si e pedir ao Senhor: ajuda-me, ó Deus, a edificar-me a mim mesmo para a glória do seu nome, que é sobre todo nome. Glória seja para sempre dada ao maravilhoso nome do Senhor. Deixa eu prosseguir rapidamente, preste minha atenção. Eu coloquei aqui: edificar a nós mesmos deve ser objetivo de todos nós. Cada cristão, ele deve ter o cuidado de edificar a sua própria vida. Sabe qual é a grande dificuldade que nós estamos vivendo neste tempo presente? É que algumas pessoas, elas esquecem de edificar a sua própria vida, elas esquecem de construir muralhas ao redor de sua própria vida, elas esquecem de alimentar a sua alma, elas esquecem de buscar o vigor que o Espírito Santo pode fornecer para a sua vida. Elas esquecem de alimentar da palavra de Deus num todo e não parte dela. Elas esquecem de orar, elas esquecem de louvar a Deus. Como por exemplo nesta noite, para algumas pessoas o melhor já passou, o momento de louvor, mas agora o momento da palavra. É hora de rir, é hora de conversar com alguém, é hora de brincar com alguém. Se você deixar
deixar de edificar a sua própria vida, você estará trazendo prejuízo para a sua vida espiritual. Deus coloca a mesa farta. Deus não deixará de falar com a sua igreja por causa de meia dúzia, por causa de uma dúzia, por causa de algumas pessoas que não têm atenção à sua palavra. Graças a Deus que Ele fala conosco. Se não ouvirmos, Ele está falando. Bendito seja seu santo, maravilhoso e glorioso nome. Ele nesta noite adverte-nos: edifiquemo-nos a nós mesmos, cuidemos da nossa vida, levantemos muralha ao nosso redor, porque as adversidades elas virão. Mas se nós edificarmos a nossa vida, se nós buscarmos o auxílio do Senhor nosso Deus, então nós seremos mais do que vencedores, para a glória daquele que vive e que reina para todo sempre. Glória a Deus. Pense comigo nesta noite. Se em 2017, nos anos que se passaram, se você edificou a si mesmo, ou se você se despreocupou em relação a isto, se você deixou de cuidar da sua vida, eu quero que você retroceda agora para os tempos que passaram e pense nesta noite como tem sido a sua vida devocional, a sua vida pessoal, indiferentemente de posição de A, de B, indiferentemente do período que nós passamos aqui na igreja. Você é servo de Deus, você é serva de Deus. Nós cristãos, onde quer que nós estivermos, como tem sido a nossa posição, como nós temos agido, como nós temos reagido mediante as ações que vêm contrárias a nós, como é que nós temos respondido a estas situações? A palavra de Deus está dizendo para nós: edificai-vos a vós mesmos. Glória a Deus. Olha para cá, entre no culto dizendo: eu vim aqui hoje para edificar a mim mesmo. Glória a Deus. Se você perceber que alguém não presta atenção na palavra, preste você. Olhe para cá, nesse aspecto não seja tolerante. Se alguém chamar você para conversar, diga: daqui a pouco o culto acaba, mas agora o Deus eterno está falando com a igreja. É falta de respeito a gente não dar ouvido para o que o Senhor está falando. Eu quero ouvir a sua voz. Edifique a si mesmo. Se tiver alguém brincando, não brinque. Se alguém não estiver orando, ore. Se você perceber que alguém na hora da oração fica com os olhos abertos, olhando para os lados, não abra os seus olhos. Liga-se no trono da graça de Deus. Edificai-vos a vós mesmos, ó amados irmãos, ó amadas irmãs, ó ovelhas do pastoreio do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus, ó noiva do Cordeiro, ó sacerdócio real, ó nação santa, ó povo comprado pelo sangue glorioso de nosso Senhor Jesus. Edificai-vos a vós mesmos, edificai-vos a vós mesmos. Glória, glória, glória para sempre é dada ao maravilhoso nome do Senhor que vive e que reina para todo sempre. Ah, que Deus nos ajude, Manarai, que passou, Xaracanda, Lamahai, ah, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que nós tenhamos da sua graça para edificarmos a nós mesmos para a glória do seu nome, que é sobre todo nome. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, meu amado e querido irmão. Coisas que nós deixamos de fazer, preste-me atenção. Coisas que por vezes nós deixamos de fazer, nós não estaremos pecando, guarde isso. Muitos de nós deixamos de fazer algumas coisas, nós não estamos pecando, mas estamos deixando passar a nossa oportunidade de edificar a nós mesmos. E mais cedo ou mais tarde, estas coisas nos farão falta. A gente percebe algumas pessoas agora que estão dizendo: eu sei que é assim, eu sei que é isto. Alguém disse para mim nessa semana: aconselhar crente é o pior problema, porque eles sabem tudo. Verdade, eu sei que é assim, mas agora muitos estão dizendo: mas eu não tenho força. Eu sei que é assim. Não é mentira, estão certo, a palavra de Deus diz isso, mas eu não tenho força. Não é tempo de você deixar de edificar a sua vida. Deus está dando a cada um de nós oportunidade. A gente decide nesta noite
abraçar a oportunidade que Deus dá, ou deixar essas oportunidades passar. A oportunidade agora é de edificarmos a nós mesmos, e mais cedo ou mais tarde a gente verá a diferença de um crente que procura edificar a sua vida. Alguém diz: não é preciso, mas ele diz: eu estou edificando a minha vida, eu preciso edificar a minha vida. Eu conversei com um dos nossos obreiros, não vou dar o nome, e ele disse para mim assim: pastor, eu oro assim porque eu conheço a minha natureza, eu sei o quanto eu preciso, sou eu quem sei do quanto eu preciso. Você sabe que você precisa, eu sei que eu preciso, a igreja sabe que ela precisa. Não baixe a guarda, em nome de Jesus. Recebe nesta noite graça, autoridade, poder do céu, para que você não desfaleça, mas para que você levante em nome de Jesus Cristo e edifique a sua vida, pois dias virão que você perceberá que, de acordo com o que você viver hoje, fará diferença no dia de amanhã. Bendito seja para sempre o maravilhoso nome do Senhor. Deixa eu caminhar. Isto tem sido um dos mais sérios problemas que o povo de Deus enfrenta no nosso templo. No nosso tempo, sabe por quê, meus amados e queridos irmãos? Coisas que nós deixamos de fazer. Por vezes nós não estamos pecando, não estamos cometendo nenhum pecado, e por esta razão as pessoas deixam de fazer. Eu enumerei algumas delas que eu entendo serem coluna para nós, entendo ser pilar para nós, entendo que destas coisas dependem o equilíbrio da nossa vida espiritual, o sucesso da nossa vida espiritual. Alguém disse aqui nesta noite que o adversário não brinca, e ele não brinca, ele não é maior do que o nosso Senhor. Nós estamos guardados debaixo das mãos benditas de Jesus, debaixo das mãos de Jesus. Eu sei, você sabe que nós estamos seguros. A Bíblia diz que quem não vive na prática do pecado, o maligno não lhe toca. Você está guardado debaixo das mãos do Senhor. Mas perceba que Jesus te advertiu, Jesus advertiu-nos sobre o tempo do fim, e nós estamos conhecendo esse tempo. Os dias que se avizinham não são dias fáceis, são dias de lutas, são dias de adversidade, não são dias de luz, são dias de trevas. Faz-se necessário que a igreja levante, faz-se necessário que os crentes acordem, faz-se necessário que o espírito de dormência espiritual seja tirado do meio da igreja de Jesus, que foi levantada para ser uma igreja guerreira, vitoriosa e triunfante para a glória do nome do Senhor, que vive e guerreira para todo sempre. Hoje, agora, Deus está dando a nós esta oportunidade para a glória do seu nome. Mas tem sido este sério problema, porque se você não fizer, você não estará a princípio pecando, e por esta razão alguns deixam de fazer. A primeira delas que eu enumerei nesta noite, a Bíblia vai nos mostrar, por favor, acompanhe rapidamente no pouco tempo que temos, ao livro ou carta aos Hebreus, capítulo de número 10, por gentileza. Veja o que o escritor aos Hebreus, ele está dizendo para nós: glória seja dada para sempre ao maravilhoso nome do Senhor. Versículo 23 diz a Bíblia assim: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. A Bíblia diz que fiel é aquele que me fez a promessa, e nele eu posso esperar, nele eu posso crer, nele eu posso confiar. Pode falhar comigo quem falhar, mas ele não falhará, ele não falhará. Fiel é o que prometeu. Nesta noite eu te estimulo, nesta noite eu conclamo a igreja, nesta noite eu convido a igreja a voltar-se para os pés daquele que prometeu, porque ele é fiel e ele não vai falhar. Glória seja dada ao seu nome maravilhoso. Veja o que a Bíblia segue dizendo no versículo 24: e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos no amor e as boas obras. Onde é que estas coisas acontecem, você perceberá. Veja o versículo 25: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais
quando vedes que vai se aproximando aquele dia, se você me dizer que não é tempo da gente congregar, sinceramente, eu não poderei concordar com você. A gente precisa estar enfiado dentro da igreja, a gente precisa estar na casa do Senhor. Olha a Bíblia dizendo que nós precisamos considerar-nos uns aos outros e estimular-nos. Olha o versículo de número 24, ao amor e às boas obras. Onde é que a gente estimula? É aqui na igreja. Eu sequer sabia o que Deus usaria alguém para falar aqui nesta noite, diretamente para a minha vida, mas Deus já usou pessoas aqui e falou comigo aqui nesta noite, e minhas forças já foram renovadas para a glória do nome do Senhor. Este estimular, ele acontece na igreja. Você, crente, não sobrevive só. Nós somos membros de um corpo, nós somos uma igreja. Cristo é a cabeça, este é o seu lugar. A igreja é a casa de Deus, é o lugar que Deus escolheu para nós nos reunirmos e adorarmos o seu santo nome. Chegou a hora da gente denunciar esse desvio doutrinário que surgiu para as pessoas deixarem de congregar. Satanás está por trás dessas coisas, ceifando vidas, levando pessoas à destruição. Senhores pastores e obreiros, cada um de vós foram levantados como servos do Senhor, obreiros e atalaia. Deus confiou-nos a graça de anunciarmos ao povo que faz-se necessário voltarmos para o templo, encher a casa do Senhor de almas para adorarmos ao Senhor. Não teremos prazer em igreja vazia, não nos calaremos, não nos paremos, até que Deus mova o coração de todos para que percebam que a igreja Deus nos deu para juntos estimularmos uns aos outros. Glórias ao santo, bendito e maravilhoso. Não queira sobreviver só, porque você estará fadado à morte. Há muitos ensinadores falsos por aí, dizendo não congregue. A Bíblia não ensina isso. Deixe esses mortos para lá. Preocupe com a sua vida. Ele não é seu pastor. Você não lhe deve submissão. Você deve submissão a Deus, a sua palavra e a sua liderança. Quem estará diante de Deus falando por você naquele grande dia é aquele que está diante da sua congregação. Deixe de comer essas comidas estragadas e azedas que estão matando almas. Já crente tomando ceia pela internet, já crente se ungindo pela internet, já crente batizando até pela internet, se tornando pastor pela internet. Saia desta furada, acorde nesta noite. A Bíblia está dizendo: não deixemos as nossas congregações. Ainda que você perceba, ainda que você veja que na verdade, meu querido, meu amado irmão, existe uma multidão crescente de pessoas que se desigrejaram, que decepcionaram com pessoas e dizem: decepcionei com a igreja de Cristo ninguém decepciona. Enquanto você não entender o que é a igreja, da qual você mesmo faz parte, você sempre será decepcionado. Mas enquanto, ou a partir do momento que você compreender o que é a igreja, você não terá decepção com a igreja, porque a igreja é santa, imaculada, ela é comprada com o sangue de Jesus. Jesus deu o sangue dela. Naquele dia você, nem eu, nenhum de nós chegaremos lá e diremos: fiquei decepcionado com a igreja. Você decepcionou com alguém e alguém decepcionou com você, mas Jesus jamais te decepcionou. Jesus jamais te decepciona. Jesus jamais nos decepciona. Foi Ele que morreu por mim, foi Ele que morreu por ti, e Ele está aqui nesta noite dizendo: edificai-vos. Oh, bendito seja para sempre, santo e maravilhoso o nome do Senhor. Eu não posso calar com isso. Como eu tenho visto algumas pessoas afundando na fé, como eu tenho visto pessoas naufragando na fé, enquanto a Bíblia está orientando a nós: edificai-vos a vós mesmos, a começar pela congregação. Aleluia, bendito seja o Senhor. No versículo 25, olha o que a Bíblia diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, pode ser de alguns, mas não seja o meu. Saia desse alguns.
Torne-se os outros que congregam regularmente, que valorizam o santo ensinamento da palavra de Deus, que ainda reconhece que culto de doutrina é bom, essencial e é culto para a família. Saia dessas reuniões que estão arrumando aí, onde só tem nome, nomenclatura, mas não tem nada de palavra, não tem compromisso com a palavra, não tem ensinamento da palavra, não tem pregação da palavra. Se Jesus parar de falar no nosso meio, se a Bíblia não tiver primazia, se a palavra de Deus sair do nosso meio, é melhor fechar essas portas, irmos cada um para nossa casa e vivermos a nossa vida, que desejemos a palavra do Senhor nosso Deus constantemente sendo pregada em nosso meio para a glória do Senhor. É bíblico. Todo cristão precisa saber que é aqui que Jesus vai nos lavar. Todo cristão precisa saber que é aqui que Jesus vai torcer a nossa toalha. E eu preciso que Ele torça a minha. Deus usou o pastor Luciano aqui nesta noite. É virada de ano. Deus trouxe uma palavra de chamar-nos a atenção. Nós precisamos perceber que esse é o lugar.